É meu sonho. Mas eu acho que eu vou ficar só sonhando. Um dia, quem sabe, de repente Eu vai, não né? sou De repente, professora, não tenho 2 matrículas. quem eu também não. Eu tô Entendeu? Sou querendo. assim, tem várias matrículas igual o professor Ricardo. Quem dera. Domingo Só agora eu fica vou te fazer prova para esperando. Nova Iguaçu para ver se eu arrumo outra. Vai fazer, Ricardo? Vou. Eu também vou fazer. Vai, legal. Vai fazer para quê? Mas eu vou fazer para auxiliar administrativo. Tá. Mas mesmo assim vale a pena. Depois, se Estudou? eu conseguir. Estou estudando. Estou aqui, aí, enquanto eu estava esperando você, estava enfiada aqui no site aqui estudando. Não, é isso aí, pô. E eu estava vendo a quantidade, você vê a quantidade de candidato vaga? Não está tão exorbitante, não. Tem muita vaga, né? Mas vamos ver. Eu sou Legal. velha, né? Eu sou velha, eu tenho preferência, né, Ricardo? Não é assim que funciona, não. Diz que o idoso tem preferência, eu já estou idosa. No desempate funciona. No desempate, a idade é um critério. Uhum. Se você empatar com um candidato mais novo na pontuação, a idade serve para desempate. Você vai fazer em que local, Ricardo? Eu vou fazer aqui em Caxias, ali no São Bento, no CIEP ali no São Bento. É que você mora em Caxias. Eu moro em Caxias. Entendi. Eu vou Pra fazer mim, lá em Cabo Sul. Eu vou fazer para 2 cargos. Um de manhã e um à tarde, né? Uhum. E aí, dependendo da hora que eu sair, eu venho para casa, volto. Eu tenho até um colega que mora lá perto, de repente ele até falou qualquer coisa, vem aqui para casa. E é bom que é um local perto, né? Assim, não é um lugar muito longe. Você está morando em Magé, né? Não, eu moro em Caxias e a igreja agora que eu estou é em Magé. Igreja. Tá. Entendi. Shangri-La Rosa não te aguentou, não? Não aguentou, não. Eu ainda estou em Shangri-La, mas eu estou lá só ajudando. Até esse mês que vem, eu vou dar início lá ao processo de transição lá, né? Uhum. Mas aí, assim, agora a igreja precisa de alguém com um perfil mais pastoral. E aí eu conversei com eles lá, assim, foi boa a experiência, eu fiz o que tinha que fazer. Só que o meu tempo lá já acabou. Assim. A igreja precisa de alguém que seja mais pastor, né? Sim. Eu não tenho muito perfil para a necessidade da igreja agora, né? Uhum. E aí foi uma transição boa, foi uma transição legal. É um grupo bom, né? Dá para crescer, mas meu não primo foi pastor em Shangri-La Rosa. Hã? Meu primo foi pastor lá. Foi? Foi o Marcos? Júlio César. Não conheci. Não, que teve o Marcos, que era da PIB de Nova Iguaçu, né? Sim, também, mas o Júlio César, que é meu primo, ele hoje é missionário da Junta de Missões Nacionais. Não, mas ele foi de Shangri-La Rosa, porque lá tem. Shangri-La Rosa. É? Porque lá tem 3 Shangri-Las. Shangri-La Rosa, Shangri-La Torre e Shangri-La. Shangri-La Rosa que ele foi. Então deve ter uma que fica no Morrinho. Morrinha, no altinho assim. Então essa aí, é lá mesmo. Eu fui lá na posse dele. Foi? Então você conheceu. Agora está tudo asfaltado lá. Era muito barro. Agora está tudo asfaltado. Está asfaltado, só que piorou a questão da violência, né? Agora está muito mais violento. Eu fui asfaltado lá. Ele foi pastor lá há mais de 15 anos, Ricardo. É mesmo? Ele no sul? Ele foi para Santa Catarina. Tá. Então o pessoal falou dele lá. Eu não sei quem é, mas o aluno de Nova Iguaçu que me convidou para lá falou dele. Parece que ele até mantém contato com ele ainda. É o Edmar Júnior lá e a Patrícia. Sim. Eles falam bem aí do teu primo. Eu fui, inclusive, também na igreja que ele pastoreia em Santa Catarina. A nossa igreja fez um mutirão missionário lá em Santa Catarina. Aí eu fui também, visitei a igreja dele lá. Ali é uma igreja assim, precisa de alguém com esse perfil assim, pastoral, missionário, evangelístico, entendeu? É o perfil dele. Alguém com esse perfil ali e bastante paciência vai conseguir dar prosseguimento lá.
que na época que eu fui, tinha um grupo lá muito complicado, né? Aí eu botei esse grupo para fora. É E agora mesmo, pastor? tá o pessoal. Não, minha função é essa, irmão. Eu vim trazer a espada, entendeu? Aí eu fiz o que tinha que fazer, agora é seguir para crescer. E aí não é o meu papel. Meu papel não é fazer a igreja crescer, é fazer a igreja diminuir, entendeu? É trazer confusão, né? Fazer Dúvida. confusão. Aí eu vou, diminui, sai quem tem que sair, aí eu saio, entendeu? Meu Deus. Vamos lá, que senão a gente não sai daqui. Ótimo, vamos à aula. O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu trouxe um texto sobre a teologia das cartas de Paulo. Semana passada nós falamos sobre a teologia dos evangelhos. Esse texto é um texto geral, né? Mas a gente vai falar de algumas cartas específicas. E só para a gente ter uma ideia, né? Porque todo texto tem o seu objetivo e, obviamente, tem a sua perspectiva teológica. E é importante a gente ter essa visão geral, principalmente de temas. Existem alguns temas que são característicos de Paulo, que a gente precisa prestar atenção e precisa pregar isso, né? Infelizmente, a gente prega pouco isso. As igrejas pregam muito autoajuda e menos texto bíblico. E alguns temas são essenciais para a fé cristã, são fundamentais, são o fundamento, né, da nossa fé. E a gente precisa estar lendo, relendo, reavaliando isso constantemente. Então, eu trouxe o material, vou ler, a gente comenta. E aí, se vocês tiverem dúvida aí, qualquer coisa, a gente vai compartilhando. Vamos lá. Teologia das cartas de Paulo é um tema vasto e profundo, pois Paulo foi um dos principais escritores do Novo Testamento da Bíblia. E suas cartas abordam uma variedade de temas teológicos. Neste texto, vou destacar alguns dos principais temas abordados por Paulo e fornecer algumas citações e versículos relevantes, né, isso aí dentro de cada tema. O primeiro tema é a justificação pela fé. Um dos temas centrais do ensinamento de Paulo é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele enfatiza que a salvação não é alcançada por meio de obras ou méritos próprios, mas é um dom gratuito de Deus recebido pela fé. Paulo escreve em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gente, eu diria que o tema da graça de Deus é um dos temas mais difíceis de se entender. Porque por mais que nós estudemos e vivamos na igreja e leiamos a Bíblia, a gente ainda acha que a nossa relação com Deus é meritória. É pelo mérito, é por aquilo que fazemos. A gente tem uma grande dificuldade em compreender a ideia de que Deus age pela graça. Então, Deus faz milagre pela graça. Deus salva pela graça. Deus está presente em nossas vidas pela graça. E quando a gente vai falar da justificação pela fé, é que o ato de Jesus Cristo, salvífico ali na cruz, ele é concedido por meio da fé, não é pelas obras. Ah, eu vou para a igreja e ajudo o irmão, aí Deus vai me ajudar. Não, você pode não ir para a igreja e não ajudar o seu irmão e Deus te ajudar da mesma maneira. Ah, então por que eu ajudo? Você ajuda porque você é uma pessoa convertida. Você vai para a igreja porque você é uma pessoa convertida. Então, uma pessoa convertida e transformada, ela não faz para receber a salvação, ela faz porque ela é salva. Quem faz para receber a salvação não é salvo e não entendeu o que é a justificação pela fé. Então, nós somos justificados pela fé como um ato da graça de Deus. Essa fé nos é dada por meio da graça e é ela que vai nos levar à salvação e não as obras. As obras são consequência da fé e não a fé é um resultado da obra. Então, eu tenho boas obras porque eu tenho fé. Então, esse é um tema difícil que vale a pena trabalhar, vale a pena pregar, né? Vale a pena estudar, porque ele está presente na maioria das cartas de Paulo. A gente vê Paulo apelando para a questão da justificação pela fé
e da graça de Deus. A graça de Deus é um elemento que realmente é difícil de entender, né? A gente entender que um ladrão, um assassino, um estuprador, que Deus perdoa uma pessoa assim, uma pessoa assim, se arrepender, né, mudar, Deus perdoa. E ela vai para o mesmo céu que eu e você. Que alguém que matou, roubou, fez coisa errada a vida toda, aí no último suspiro de vida, ela se arrepende e aceita Jesus, e ela vai para o mesmo céu que você, que viveu uma vida dentro da igreja, honesta, sem dizer mentira, né, ajudando o próximo, até passando por dificuldades por causa da sua fé. Você vai para o mesmo lugar e vai desfrutar no mesmo nível todas as coisas do pilantra que se converteu só no final da vida. E aí alguns podem dizer, né? Então eu vou vivendo e no final da vida eu vejo como é que fica. Uma pessoa que pensa assim não entende o que é salvação e provavelmente pode não alcançar a salvação, né? Porque não é assim que funciona. Então, quem faz coisas boas faz porque é salvo, porque não tem outra coisa que fazer. Porque ele passou pela metanoia, né? Pela mudança de direção, pela conversão. Então, a mentalidade é outra. Não é a mentalidade de recompensa, mas é uma mentalidade de vida nova, certo? Então, a justificação pela fé é realmente um tema importante, tema da graça de Deus, é fundamental aí para a gente entender o pensamento de Paulo, né? Outro tema importante é a ideia da lei, né? Paulo discute extensivamente o papel da lei na vida do cristão. Ele argumenta que a lei não pode salvar ninguém, mas serve como um guia moral e revela a natureza pecaminosa da humanidade. Romanos 3,20 ele escreve: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então é até aquilo que a Vânia falou, né, na aula passada. Aquela pessoa muito religiosa, né? Aquelas pessoas muito apegadas à questão da prática religiosa, aquela pessoa muito bitolada, né, em cumprir os dogmas e tradições apenas. Essa pessoa, ela vive pela lei, pelas obras da lei. E esse é um caminho que não leva à salvação. A pessoa não vai encontrar, né, a salvação aí. Por quê? Porque a lei apenas vai demonstrar, segundo Paulo, o que é pecado e o que não é, né? Ela apenas demonstra a nossa limitação. Então, a partir dessa perspectiva, a salvação é pela graça e não pelas coisas boas que eu faço, né? E não porque eu sou obediente. Deus não age na minha vida porque eu sou obediente. Então, isso também é uma perspectiva importante. E Paulo vai enfatizar muito isso. Principalmente quando ele dirige suas cartas a grupos ligados ao judaísmo, que enfatizam a importância do cumprimento da lei. Então, a lei não é importante. Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai falar muito sobre o viver cristão, que é liberdade. O cristão vive com liberdade. E não é apegado a dogma, tradição, doutrina, né, nem a lei, mas ele vive pela graça de Deus. Então, é um tema que precisava muito ser resgatado hoje. Esse pessoal que vive em campanha, fazendo promessa, voto, tudo isso é besteira, porque Deus age pela graça. Deus não vai agir na sua vida porque você fez um voto. O voto pode te ajudar a você aumentar a sua comunhão, né? Você quer fazer jejum, isso vai ajudar, né, pode te ajudar, né, a se concentrar mais na leitura da Bíblia, na oração, mas Deus não vai te abençoar porque você fez jejum. Deus vai te abençoar porque Ele quer ou não. Não é o jejum que move a mão de Deus, né? Tem até uma música, um louvor que fala que um coração quebrantado move a mão de Deus.
teologicamente equivocado, porque nada move a mão de Deus a não ser a vontade de Deus, né? Então, por mais piedoso que você seja, isso não vai mover a mão de Deus. Então, é um tema que precisa ser bem trabalhado aí, né? A questão da lei e da graça. Outro importante na obra de Paulo é a obra de Cristo. Paulo enfatiza a morte e a ressurreição de Jesus Cristo como a base da salvação. Ele ensina que Cristo morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou para trazer vida e esperança. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pouco se fala sobre salvação, né? É um tema pouco explorado hoje. Hoje, realmente, a questão da autoajuda está muito mais presente. Não é novidade, né? Esse tipo de temática que volta de tempos em tempos, mas precisamos lembrar as pessoas que estamos na igreja porque queremos ir para o céu. Então, o que nos atrai à igreja é a graça de Deus e a obra de Cristo, que nos livra do pecado e nos leva ao céu. Infelizmente, não se fala disso, né? A obra de Cristo é para curar, é para libertar, é para dar prosperidade, e aí o pessoal esquece pecado, vai tolerando aí, né? Não é à toa que tem tanto artista crente hoje. Tem artista, jogador de futebol, apresentador de televisão, todo mundo é crente. Por quê? Não tem que ter mudança de vida, não tem que se arrepender dos pecados, o inferno é algo irrelevante, o inferno é aqui, o céu é para todo mundo, e Jesus Cristo foi um cara que pregou paz, amor e inclusão. E aí, né, esse falso entendimento do que é a obra de Cristo vira essa bagunça que temos visto aí ao longo dos anos. A obra de Cristo, ela é salvífica. Ela veio livrar os pecadores do pecado e iniciar o caminho para o céu, né? Através de Jesus é o caminho para o céu. Não das obras. Fulano é tão bom, se não aceitar Jesus vai para o inferno. Não é bondade que leva as pessoas para o céu. Fulano era uma pessoa excelente, né? Cara, todo mundo que morre é bom, né? Você vai no enterro de traficante, vai ter gente dizendo que o cara era bom. Você vai no enterro de político corrupto, vai dizer que ele era bom. Teve um bandido aí famoso, aí, grande, que morreu aí na década de 90, e a mãe dele deu uma entrevista e falou assim: meu filho era tão bom, o cara matava com requintes de crueldade, era uma pessoa que massacrava inocente, quem tivesse na frente, extorquia, o cara era o terror. Mas a mãe, né, diz: meu filho era tão bom, ajudava tanto a comunidade, né, tal. Então, é uma perspectiva muito errada. E o ruim é que quando se envolve a obra de Cristo nisso. Então, a gente precisa entender: a obra de Cristo salva e salva do pecado. Não tem como as duas coisas estarem juntas. Outro detalhe importante dentro da teologia de Paulo é a vida no Espírito. Paulo ensina sobre a importância do Espírito Santo na vida do crente. Ele descreve o Espírito como aquele que capacita os cristãos a viverem uma vida santa e produzir frutos espirituais. Em Gálatas 5, 22 e 23, ele menciona, desculpa aqui, tá? Eu digitei errado, é fruto do Espírito, não são frutos do Espírito. A palavra em grego para fruto do Espírito é arpós. Arpós, em grego, está no nominativo singular. Então, é fruto do Espírito. Então, em Gálatas 5, 22 e 23, ele menciona o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu li uma tradução que dizia assim: a virtude do Espírito. Eu gostei muito dessa tradução, por quê? Porque ela expressa bem o que Paulo quis dizer. Não é fruto como uma tangerina, né? Mas virtude. Ou seja,
quem é crente, quem vive no Espírito, possui essas capacidades aí. O amor, que pode ser melhor traduzido por caridade, ou seja, faz as coisas sem interesse próprio. A alegria, que é aquele contentamento, não é aquela pessoa alienada que vive rindo de tudo, mas é aquela pessoa que vive com contentamento, sabendo se alegrar com o que tem, sabendo se alegrar com a vida que tem, sabendo apreciar as coisas que Deus lhe permitiu. Não sendo aquela pessoa desleixada, que não quer correr atrás, mas aquela pessoa que agradece e sabe viver com o que tem, entendendo que tudo isso é fruto da graça e da bênção de Deus. A paz, que é equilíbrio, né, em meio às situações de dificuldade, não é ausência de problemas. O termo grego aí é eirene, que é equilíbrio, sabedoria para lidar com todas as circunstâncias. Longanimidade, que é a ideia de paciência, não é aquela pessoa que gosta de ir para a fila do banco às 4 horas da manhã para esperar o banco abrir às 10, mas a ideia daquela pessoa que sabe esperar a ação de Deus. É aquela pessoa que entende que tudo Deus tem um tempo. Benignidade, que é a capacidade de ser bom. Então, vou dar um exemplo, né, para diferenciar benignidade da bondade. Bondade são ações boas. Benignidade é ser bom. Um exemplo, um traficante que distribui carne na comunidade. Ele está fazendo uma coisa boa para a comunidade, mas ele não é benigno, porque aquela carne que ele distribuiu, ele matou o motorista do caminhão frigorífico. Então, uma pessoa, ela é benigna porque ela tem um caráter bom, não porque ela faz coisas boas. Um político corrupto que ajuda você a, sei lá, conseguir um ônibus para a igreja, separar um sítio para passar uma festa no final do ano. Um político corrupto que coloca você num cabide de emprego e você tem que dividir o teu salário com um político corrupto, alguns vão dizer que ele está fazendo coisa boa, está dando emprego, está distribuindo verba para a comunidade, mas ele não é benigno, porque ele está fazendo isso para montar o curral eleitoral e ter voto. Ele não está fazendo isso pelo bem da comunidade. Ele está fazendo isso para tirar vantagem. Então, a pessoa benigna, ela é boa. E a pessoa que faz coisas boas, ela age com bondade. Quem é benigno e tem bondade? Aquele que vive a virtude, o fruto do Espírito. Quem não vive, não faz isso. Tem muita gente ruim que faz coisa boa por aí. E não, necessariamente não é benigno, né? A ideia de fidelidade, algumas traduções vão traduzir como fé. O termo grego aí é pistis, que pode ser traduzido por fidelidade, compromisso, fé. Então, a fé aqui não é apenas o ato de crer, mas é o ato de se comprometer com Deus. Então, o termo aqui tem a ver com compromisso, fidelidade, comprometimento. Mansidão, que não é aquela pessoa que baixa a cabeça para tudo, mas é aquela pessoa que não vive buscando briga em tudo, né? É aquela pessoa que quer ter sempre a razão, quer sempre falar, quer sempre o melhor lugar, quer sempre aparecer, quer sempre isso, quer sempre aquilo. Então, é aquela pessoa que entende que o outro tem o seu lugar, entende que ela não é o centro do universo. E o último aí, o domínio próprio. Domínio próprio, muita gente usa isso só em relação a sexo, e não é. Domínio próprio é a capacidade de não ser belicoso, de não ser beligerante, de não ser briguento. Tem gente que pôs o pé na rua, briga com o sol porque está muito quente, briga com a chuva porque está muito frio, muito molhado, briga com o pastor porque falou pouco, briga com o pastor porque falou muito. Tem gente que arruma tumulto em tudo. Essa pessoa não tem domínio próprio, né? Então, Paulo, quando fala sobre a vida no Espírito, vai falar
que é necessário ter uma vida onde a briga, a confusão não seja o elemento principal. Quem vive no espírito se impõe, né, busca respeitar e ser respeitado, mas, acima de tudo, procura viver uma vida equilibrada, porque entende que não é o centro do universo. Então, esse é um tema que, poxa, você pode pregar aí 2 anos na igreja que tem material tranquilo. Gente, está acabando o tempo aí da aula, vamos entrar e sair, né? Vamos sair desse link, entrar no mesmo link, e aí a gente continua aí, tá? Só para eu não falar e cair aí. Ok. Mesmo link.